E atenção, o IML de Londrina liberou só ontem o corpo da servidora morta 10 dias atrás na PR-445, junto com o namorado dela, né? Os dois foram assassinados pelo sobrinho da servidora. Ele prestou depoimento, confessou o crime, teve a prisão decretada pela justiça, só que, sumiu. O corpo da servidora municipal Roseli Florindo só foi liberado para sepultamento do IML 10 dias após o crime. Ela e o namorado, Luiz Carlos Tenório Araújo, foram encontrados carbonizados no dia 14 de junho, um domingo, dentro do carro da funcionária pública. O veículo foi incendiado às margens da PR-445, perto do distrito de Irerê. A justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o sobrinho que confessou ter atirado na tia e o companheiro amoroso dela, e assim abandonado os cadáveres na rodovia. Policiais civis da Delegacia de Homicídios foram até a casa dele, em Cambé, mas não encontraram o assassino, que é considerado como foragido. O advogado do acusado, Luiz Gaia, preferiu não gravar entrevista depois que a justiça decretou a prisão do jovem. A defesa adiantou que não apresentará o seu cliente à polícia e que vai entrar com pedido de liberdade no Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado da sobrinha de Roseli fez o pedido de liberação do corpo no IML. Ele, que manteve um relacionamento não estável com a vítima há alguns anos, confessou a existência de desavenças entre o sobrinho e a tia, mas nada que justificasse um assassinato tão bárbaro. Eles não se davam tão bem, né? Tinha, assim, afinidade com algumas, com a Michele, tinha bastante afinidade com a sobrinha dela, tudo. Mas toda a família tem alguns que você não tem muita intimidade, né? Ou não tem muita afinidade. Isso é normal, isso é comum. O inquérito ainda não foi finalizado. O delegado João Reis adiantou que o rapaz deve ser indiciado por 2 homicídios qualificados, mas pode responder por outro delito, o de tentativa de ocultação de cadáver. Um laudo pericial pode ajudar a polícia a concluir se um incêndio foi ou não intencional. O inquérito foi para apurar, em tese, o crime de homicídio qualificado. Nós dizemos em tese porque, quando o inquérito ele inicia, ele vê se o que tem inicialmente de informações. Isso lá na frente, no final do inquérito, pode se confirmar ou não. Então, por exemplo, começou para apurar o crime de homicídio qualificado, pode ser que lá na frente termine com um homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado, ou mesmo, a depender do que surgir, ficaria para um homicídio simples. Mas claro que são 2 homicídios, tá bom? São 2 homicídios, não é um homicídio. Quando eu falo duplamente qualificado, são as qualificadoras, porque o homicídio ele pode ser simples ou qualificado. Isso influencia na pena, na pena mínima e na pena máxima do qual ele vai responder. E a questão da ocultação de cadáver funciona da seguinte maneira: depende do como surgiram os laudos. Ele alega que o fogo que no carro lá teria sido acidental, porque ele começou a fumar e jogar alguns bitucas de cigarros. Se conseguirmos provas de que esse incêndio não é acidental, e sim intencional, com a finalidade de ocultar os corpos, ou seja, se a intenção era queimar totalmente o carro e incinerar os corpos para que ocultar a identificação e os corpos, ele pode responder também por um crime de tentativa de ocultação de cadáver. E esperar que a justiça decretou a prisão. Tardiamente, infelizmente. Mas trâmites legais, trâmites burocráticos que só as leis brasileiras prevêem, né? Principalmente essa história que só de pensar me revolta, é de que você comete um crime, se apresenta depois de determinadas horas com o advogado, saiu do flagrante e responde o processo de liberdade. Daí até que a papelada seja entregue da Polícia Civil para o Poder Judiciário, até o juiz analisar e decretar a prisão, o camarada desaparece no mundo, ainda mais em se tratando de um crime tão grave assim. E aquilo que eu falei lá atrás, quando ele se apresentou, que ele ia sumir, que ele não ia esperar, não deu outra. Não precisa ser muito inteligente para saber isso, não, viu? Não precisa saber. E ele vazou. A autoridade policial fez a parte dela. O Poder Judiciário fez a parte dele. Assim que chegou também para o juiz analisou. Mas 1 semana, 10 dias depois, não adianta, porque o cara vazou. O certo, o correto, era o quê? Descobriu, já sabe quem é?
tem provas concretas, ainda mais nesse caso o cara confessando, só que ele na cadeia e ele que se lasque, ele que se dane, ele que pague pelo crime que cometeu. Ainda mais confessando, né? Mas aqui não, se apresentou, foi embora e agora desapareceu e a polícia vai ter que ir atrás desse cara agora ainda. Esse é o grande problema, né? Leis brasileiras.